Vamos lá, quem achou Mateus capítulo 5, versículo 41, diga amém. 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 Diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vamos agora para Filemão, capítulo 1. Oi? O versículo 42, eu li? Não, Mateus capítulo 5, versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Agora vamos para Filemão, capítulo 1. Ok? Filemão, capítulo 1. Na verdade, só tem um capítulo, né? Versículo 8. Em diante. O texto diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te que, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservar Onésimo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fizer, ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho te escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, porque certo estou da tua obediência, e te escrevo sabendo que você fará muito mais do que eu estou pedindo. Amém? É um texto que parece uma leitura despretensiosa. No final nós vamos ligar os pontos de tudo aquilo que eu li nessa noite. Mas antes peço que você feche por um instante seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estou na sua presença pedindo a sua bondade, a sua misericórdia, Senhor. Por favor, usa minha vida, Senhor. Usa-me através da sua misericórdia. Fala conosco. Fala aos nossos corações. E que possamos, Deus, refletir nos textos que lemos.
e que esta palavra sirva de ânimo para que venhamos mudar em nossas vidas. Pai, a unção do Teu Espírito se manifeste através da minha vida, Pai. A Tua glória, Deus, encha os nossos corações. E que saiamos daqui, Senhor, certos de que o Senhor falou conosco. Por graça e misericórdia, usa a minha vida, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro eu quero explicar o porquê dessas duas leituras. O meu objetivo aqui nessa noite é tratar de um tema nada convencional, um tema que tem por objetivo mexer com alguns valores pessoais, mexer com o nosso coração, mexer com o nosso interior. E se eu fosse dar um tema para aquilo que eu vou falar nessa noite, eu diria: abro mão dos meus direitos quando enxergo o amor. Abro mão dos meus direitos quando eu enxergo o amor. Esses dois textos trarão uma lição muito prática para nós. Porque o ser humano, em linhas gerais, quando agredido, humilhado, questionado, ele sempre argumenta dizendo: pera lá, eu não posso sofrer, eu não posso ser questionado, eu não posso ser agredido, muito menos humilhado, porque eu tenho direitos, e os meus direitos têm que ser respeitados. E eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor de ninguém pisando em ninguém. Eu não sou a favor de pessoas roubando o direito de defesa do próximo. Mas esse tema vai nos fazer pensar em algumas verdades bíblicas que temos que levar em consideração diante do que foi lido. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, o texto fala sobre as bem-aventuranças. Amém? São as bem-aventuranças no momento que Jesus está falando, expondo uma mensagem para os discípulos e para um grupo de pessoas que também o seguia. E lá ele vai falar sobre aquelas 8 bem-aventuranças que nós já falamos aqui em outros cultos. Mas nós sabemos que a mensagem do Sermão do Monte tem a finalidade de apresentar características de pessoas convertidas. Pessoas que de alguma forma foram mudadas pelo Evangelho. Porque lá aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai dizer: olha, bem-aventurado sois vós quando humilhados por causa do meu nome. Isso nos faz entender que são pessoas que já seguem a Jesus e de alguma forma têm conhecimento deste Cristo e foram transformadas em outras pessoas, e agora elas estão felizes por aquilo que a presença de Jesus, a revelação das Escrituras, a palavra de Deus trouxe aos seus corações.
Então, o Sermão do Monte são características de pessoas que foram transformadas, características de convertidos, pessoas que agora praticam a palavra, e praticando a palavra de Deus, as palavras de Jesus, as palavras dos profetas, as palavras do Antigo Testamento, elas estão propensas a mudarem de vida e estão trabalhando por uma conversão. Então Jesus vai fazer uma observação no capítulo 5. E essa observação, essa mensagem, ela vai atingir como faixa os corações daqueles homens. Porque ele vai no versículo 38, e vamos voltar lá a Mateus, olha só. Guarda aí, Filemão, senão você vai perder. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 38. Diz assim: ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Ou seja, até aqui, vocês consideraram que toda atitude do próximo, toda ação do próximo contra vocês deveria receber um mesmo prêmio. Ora, alguém fez algo contra você, é olho por olho, é dente por dente. A reação de cada um de vocês, até aqui, seguia o padrão da raiva, seguia o padrão do revidar. Mas eu estou agora dizendo para vocês, meus discípulos, meus seguidores e meus ouvintes, que as reações de vocês terão que ser diferentes daquilo que até então vocês entendiam. Era olho por olho e dente por dente. Agora, veja o verso 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. No seu texto vai estar escrito ao mal, né? Mas coloque aí, homem mau. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, a esquerda. Então isso me faz pensar em quê? Em reação. Era olho por olho, dente por dente. Era pagar com a mesma moeda, da mesma maneira, com o mesmo peso, e se possível, acrescentando algo a mais. Agora, Jesus está dizendo aos seus seguidores, aos seus discípulos: vocês querem realmente me seguir? Vocês realmente são bem-aventurados, felizes, porque receberam o Evangelho? Então, ouviste o que foi dito. Agora, porém, não resistam ao homem mau. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Jesus está dizendo: vocês têm todo o direito de revidar. Vocês têm todo o direito de revidar. Mas esse direito de revidar é segundo a sua razão.
é segundo o mundo, é segundo a humanidade. Mas a minha mensagem vai te levar a uma outra prática. Eu tenho o direito de pagar o mal com o mal. Mas Jesus está construindo aqui uma ideia que servirá como base para muitas outras coisas, muitos outros momentos. Porque vale a pena não exercer o direito por um motivo maior. Vale a pena não exercer o direito por um motivo maior. E aí nós lemos o versículo 41, que Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Pastor, como eu atinjo este estágio tão avançado de cristianismo? Vai dizer que você não está fazendo essa pergunta. Como é que eu atinjo esse estágio tão avançado de fé, de evangelho? Como eu atinjo esse estágio tão pleno de cristianismo? Me fale, pastor. Eu atinjo esse estágio quando eu verdadeiramente me encho daquilo que é Deus. Susana Wesley, mãe de John Wesley, puritano, ela disse o seguinte: o verdadeiro fim da pregação é endireitar a vida dos homens e não entulhar as suas cabeças com especulação inútil. Você está me ouvindo nessa noite, não com um monte de especulações inúteis, que vão só gerar crises e problemas na sua vida. O que eu quero nessa noite é confrontá-lo com a sua vida, com as suas atitudes, com a forma com que você vive, e dizer para você: existe um caminho melhor para se viver. Existe um caminho melhor para se viver. E a forma de nós encontrarmos este caminho é através da conversão. Uma conversão que não nos alinhe com a realidade do mundo. Uma conversão que não nos faça olhar mais para as páginas das nossas vidas do que propriamente das Sagradas Escrituras. Conversão. Pastor, eu nasci na igreja. Eu frequento esse negócio de igreja, olha, já faz uns 10 anos, pastor. A pergunta é: você se converteu ao cristianismo? Você está convertido ao evangelho? Fala para quem está do seu lado: você já se converteu, seu trem? Você está convertido, Renato? Mais ou menos. Você se converteu? Escute aqui, escute isso. Quando nós nos convertemos, nós somos levados a uma mudança de hábitos. A conversão me leva a uma mudança de hábitos.
uma mudança de vida. Nós somos levados a crescer em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o Evangelho sempre nos leva a um crescimento, a constantes mudanças. Você se converteu realmente ao Evangelho de Cristo? Paul Washer diz que a evidência de que um dia você recebeu a salvação é que você continua se arrependendo e crescendo em Cristo. Então, paralelo a essa ideia que Jesus está dizendo em Mateus, sobre uma mudança de hábitos, reações, revides, coisas que nós poderíamos fazer, mas deixamos de fazer por causa do Evangelho. Eu quero trazer um exemplo muito prático, que é o exemplo de Filemão. O texto que nós lemos. Em paralelo com essa ideia, esse texto me fará entender que eu só consigo abrir mão dos meus direitos quando eu enxergo o amor. Eu só consigo abrir mão dos meus direitos quando eu enxergo Cristo. Porque o apóstolo Paulo, agora indo lá para Filemão, ele está escrevendo esse texto preso, provavelmente em Roma. E lá em Roma, ele vai conhecer um homem chamado Onésimo. E esse homem estava fugido. Ele tinha saído de onde ele morava, junto com seu senhor. Ele era um escravo. E no meio daquela situação, Paulo prega o evangelho para ele, Onésimo, o escravo, e Onésimo se converte a Cristo. E essa conversão vai causar uma mudança tão impressionante na vida de Onésimo, que este escravo fugitivo se torna um importante obreiro, uma importante personagem na história do cristianismo e na vida do apóstolo Paulo. A mudança de Onésimo foi tão grande, ao ponto de Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 4, versos 7 a 9, dizer: olha, eu vou-lo enviei com expresso propósito de vos dar conhecimento da situação e de alentar o vosso coração, e em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é de vosso meio. Paulo está dizendo: olha, esse homem é fiel, é amado, ele é irmão, ele é do nosso meio, ele chegou aqui como um escravo, mas agora ele foi tão mudado, tão impactado, que ele é uma nova pessoa. Ele é fiel, e ele é um irmão. Mas, à medida que Onésimo muda de vida, ele não deixa de ser um fugitivo do seu senhor Filemão. Então Paulo sabia, Renato, que mesmo Onésimo convertido, ele teria que voltar para resolver a sua situação com o seu senhor. Ele tinha fugido. Ele não tinha pedido uma licença da escravidão ali que ele vivia para ficar com Paulo alguns dias. Ele fugiu. Então, mesmo convertido, Onésimo tem que voltar para resolver seu problema. Faço um parênteses para dizer o seguinte:
O mal da sociedade é que queremos que a vida siga seu rumo e não nos preocupamos com os problemas mal resolvidos e deixamos as coisas correrem solta. Ah, pastor, agora eu estou na igreja e veja bem, o que passou, passou, né? De fato, o que passou, passou. Mas tem problema que lá atrás aconteceu que você tem que resolver. Seja com a família, seja com amigos, com quem quer que seja. Você não pode enterrar problema. Quem enterra problema vivo, mais cedo ou mais tarde, ele levanta dentre dos mortos para pegar sua perna. Sabe aqueles filmes de terror, dos mortos, a volta dos mortos-vivos? Você está passando, de repente uma mão te agarra. O que é isso? É o problema que eu enterrei vivo. Onésimo tinha que resolver essa situação. Ele não podia estar na igreja, convertido, e com um problema mal resolvido lá atrás. E aí, entenda, por favor, que Onésimo tinha que voltar. Onésimo tinha que voltar atrás. E eu falo para você agora, nesse momento, em nome de Jesus, dê um basta, por favor, de uma vez por todas, à escravidão do passado. Se torne uma pessoa livre, resolvendo esse passado. Dê um basta, de uma vez por todas, à escravidão do passado. Torne-se uma pessoa livre, resolvendo esse passado. Então Paulo vai entrar em ação para dizer para Onésimo e tentar convencê-lo: olha, Onésimo, você está aqui do meu lado, você trabalha, você dá um duro danado, eu vejo as tuas obras, mas vamos fazer o seguinte: volta lá para Colossos, para a casa do teu Senhor, para Filemão, e vamos ver no que vai dar isso. Onésimo é convencido, ele não foge da situação. E enquanto ele está voltando, Paulo vai escrever para Filemão, que era o chefe, o dono daquele escravo, as seguintes palavras no versículo 8 que nós lemos no livro de Filemão. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Paulo está dizendo: olha, eu sou apóstolo, eu poderia muito bem fazer você engolir essa situação goela abaixo, mas eu não quero fazer isso com você, Filemão. Eu sei que você é crente, eu sei que você é pentecostal, canela de fogo, eu sei que você é cheio do Espírito, eu sei que Deus é na tua vida, mas olha só, eu não vou me valer da minha autoridade, não. Não vou me valer do meu poder, não. Eu não te escrevo da forma que eu gostaria, não. Escrevo de outra maneira. Olha só, vamos ler de novo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Gente, imagine Filemão lendo a carta de Paulo, tendo o direito de punir o escravo, mas
Diante das palavras de Paulo, ele está recebendo uma opção de punir ou de não punir, de reagir, de ser olho por olho, dente por dente, de dar o outro tapa. Mas aí Paulo está dizendo, Filemão, por favor, em nome do amor, recebe Onésimo. Veja o versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo está dizendo, olha, eu poderia impor que você recebesse Onésimo, eu poderia manter Onésimo aqui comigo, do meu lado, me ajudando em Roma, possivelmente, me ajudando aqui na igreja, me ajudando a pregar o evangelho, e fazer você engolir isso, e ainda consentir, só que de forma nada agradável. Mas o que eu quero, Filemão, é que você venha ter uma outra reação. O que eu quero é que você tenha uma outra atitude. Não uma atitude forçada. Não uma atitude imposta. Eu quero que você venha aprovar o seu escravo, não porque eu estou impondo a você, mas eu entendo que você tem que abrir mão dos seus direitos, não por causa de uma imposição, mas de livre vontade, por causa do amor. De livre vontade, por causa do amor. Veja que Paulo, ele tanto está dando o exemplo para Filemão, como ele está concedendo o direito de Filemão decidir. Porque ele tinha o direito e a autoridade de impor. Mas ele abre mão. Ele abre mão desse direito. Ele abre mão desse direito. E ele está dizendo, Filemão, preste atenção. Nós estamos aqui falando de Cristo. Nós estamos falando do amor. Você tem o direito de revidar. Você tem o direito de reagir. Você tem o direito de pagar com a mesma moeda. Mas eu estou te dando a opção de você escolher receber ou não esse homem. E pela lei, Filemão, além de não aceitar Onésimo, poderia prender Onésimo, poderia mandar torturar Onésimo, e dependendo da situação, se ele fosse pego, ele seria até mesmo morto. Onésimo está voltando com a cartinha de Paulo, e nas entrelinhas a carta está dizendo, Filemão, a vida desse homem está nas suas mãos. Veja o versículo 15 e 16. Paulo vai apelar para a situação atual de Onésimo. Filemão, Onésimo, ele está entre você, está com você agora, mas olha só o que aconteceu com ele, Filemão. Eu acredito que ele, versículo 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo está dizendo que o que está em jogo aqui é uma pessoa arrependida,
que retornou ao seu Senhor e se entregou nas mãos do seu Senhor, dizendo: olha, o meu futuro está nas suas mãos, Filemão. Porém, lembre-se que nós somos irmãos. Lembre-se que o que nos une é a cruz do Calvário. Lembre-se que o que nos une é o amor. Mas revidar é um direito seu. Revidar é um direito seu. Você pode fazer ou não pode. Você decide revidar ou decide não revidar. E para ampliar essa história, Paulo, movido por tanto amor, está disposto a se submeter, a abrir mão de tanta coisa, e dizer no versículo 17 para Filemão o seguinte: se portanto, Filemão, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fizer, ou se te dever alguma coisa, lança tudo na minha conta. Lança tudo na minha conta. Que amor que é esse? Que amor que é esse que envolve o coração de Paulo por este escravo? Que amor que é esse que envolve o coração desse apóstolo para dizer: olha, não revide, não pague com a mesma moeda, e eu estou tão certo que isto é o correto a se fazer, que se ele dever alguma coisa, eu pago. Eu pago. Paulo está dizendo o seguinte: olha, gente, eu estou convicto, esse é o melhor caminho a se tomar, essa é a melhor escolha a se fazer, e se der alguma coisa errada, eu pago a conta. Eu pago a conta. Quais são as lições que esse texto quer me ensinar? O que eu aprendo disso aqui? O que eu aprendo com o esforço de Paulo em fazer Filemão caminhar uma segunda milha? O que eu aprendo desse esforço de Paulo, em que ele está tentando fazer Filemão dar a outra face e não reagir da mesma maneira? O que eu aprendo com isso aqui? Primeiro, não deixe que o orgulho te prive da reconciliação. Primeiro, não deixe que o orgulho te prive da reconciliação. Agostinho disse o seguinte: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, e é a humildade que faz homens serem como anjos. Geralmente é o orgulho que nos censura de reagirmos com o amor. E meus irmãos, entendam isso nessa noite. O orgulho pode te fazer uma pessoa difícil em perdoar. O orgulho pode te transformar numa pessoa difícil de perdoar. O orgulho enrijece os sentimentos. O orgulho cauteriza a mente. O orgulho cega os olhos.
O orgulho tampa os ouvidos. O orgulho nos afasta da possibilidade do perdão. O orgulho nos afasta da possibilidade da reconciliação. O orgulho pode te fazer uma pessoa difícil em aceitar o próximo. O orgulho pode te fazer uma pessoa difícil de aceitar o erro do próximo e às vezes o próprio erro. Gente, tem gente que não consegue conviver com o erro dos outros. Não consegue conviver com o erro de quem está do lado. Mas como pode? Estamos casados há 30 anos e erra na mesma coisa. Deixa sempre o tênis daquela maneira, o sapato, a roupa jogada. Eu não quero mais esse homem. O orgulho pode te privar da reconciliação. Quantos casos eu sei, quantos casos eu já vi de pessoas que estão brigadas e de repente, falando de amigos, né, se cruzam, e aí parece que o céu, os anjos, eles estão assistindo aquela cena como se fosse de um estádio, olhando e esperando. Vai ser agora que eles vão se cruzar e vão se reconciliar. E aí a pessoa passa um do lado da outra. E de repente o celular espiritual toca. Alô? Lá na rua, se está andando no centro, na Vila do Doce. Para quem nos assiste na internet, estamos em Ribeirão Pires. Aqui tem uma Vila do Doce, venha conferir panquecas e daí por diante. A Barraca da Tereza e outras coisas mais. Aí de repente você acabou de almoçar e você vê aquela pessoa vindo lá de longe. Mais ou menos o Rogério, lá de longe você avista ele. Você reconhece, você identifica pelo andar, pela forma, pelo jeito de pisar. Você identifica a pessoa. E aí de repente você acabou de almoçar e a única coisa que está à sua frente é uma casa de massa. E você entra para pedir um café. Tudo porque você quer fugir da reconciliação com aquela pessoa. O orgulho nos priva da reconciliação. O orgulho nos priva do perdão, de aceitar o próximo. E é o orgulho, meus irmãos, que não nos deixa abrir mão dos nossos direitos. É o orgulho que não nos deixa abrir mão dos nossos direitos, porque nós não suportamos o prejuízo. E cá para nós, você até suporta um prejuízo financeiro, mas um prejuízo moral é difícil você suportar. Não seja hipócrita não, tá? Você até suporta,
Mas um prejuízo pessoal, você não suporta. Gente, quantas pessoas estão a um passo de viver bem, mas não vivem por causa do orgulho, ou estou mentindo? Quantas pessoas estão a um passo, Elias, de viver bem, mas não vivem por causa do orgulho? Quantas famílias não são destruídas por causa do orgulho? Quantos filhos e pais não deixaram de se falar por causa do orgulho? Quantos casamentos não foram destruídos por causa do orgulho? E quantas vidas espirituais não foram destruídas por causa do orgulho? Provérbios 16, 19 vai dizer o seguinte, preste atenção nisso. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Pensa no que o texto está querendo dizer. Quando você reparte despojo, o que é que você está repartindo? O que é que você está dividindo com o próximo? Você está dividindo o que sobrou da guerra. Você está dividindo aquilo que sobrou da morte. Você está dividindo aquilo que sobrou, que é sangue. E aí Salomão está dizendo, melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos, com os orgulhosos. Não deixe que o orgulho te prive da reconciliação. Só você sabe do seu coração. Só você sabe do seu coração. Deus está falando com você. Só você sabe. Só você sabe como você entrou aqui nessa noite. Deus lá do alto, Ele enxerga o teu coração. Ele sabe como você é no dia a dia. Ele sabe os mais profundos, os mais escondidos pensamentos que estão aí dentro. Ninguém sabe, não foi revelado a ninguém. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que eu estou dizendo. Não deixe que o orgulho te prive da reconciliação. Segundo, o texto de Filemão vai me fazer entender, vai me trazer uma segunda lição. Decida andar uma segunda milha por causa do amor. Filemão poderia ter rejeitado todo o argumento de Paulo, mas por causa do amor, ele decidiu abrir as portas para o seu servo. As portas do nosso coração, quem detém as chaves somos nós. Quando Jesus disse lá em Apocalipse, olha, eis que estou à porta e bato. Querendo dizer que quem tem as chaves é o próprio homem. O homem tem as chaves do coração. O homem tem as chaves do coração. E Deus só tem acesso se Ele abrir a porta do coração. Fala para essa pessoa que está pertinho de você. Em nome de Jesus. Fala para ela. Fala assim, em nome de Jesus. Decida andar uma segunda milha. Decida andar uma segunda milha. Decida andar uma segunda milha.
decida andar uma segunda milha. Quem está na galeria, por favor, decidam andar uma segunda milha. Isso surpreendam-se vocês. Terceiro e último tópico dessa mensagem. O que eu aprendo desse texto? O que a mensagem de Filemão quer nos dizer? Reagir conforme Cristo é surpreender as pessoas com uma atitude inesperada. Por favor, as situações estão dizendo para vocês: haja conforme a ira. E Jesus, a Bíblia está dizendo para você: surpreenda as pessoas com uma atitude inesperada. Isso não é nada convencional. Isso não é nada usual. Quando nós vemos alguns agindo ou reagindo com tanta violência, a gente já está predisposto a dizer: esperar mais do ser humano? Eu não tenho mais o que esperar. Isso já era esperado. Do homem, o coração do homem é mau. Mas veja o versículo 21 do livro de Filemão. Paulo vai encerrar esta carta direta a Filemão dizendo o seguinte: certo, eu vou ler na outra tradução. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Na tradução Revista Atualizada vai dizer: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo está dizendo: Filemão, eu tenho tanta certeza que você é um cara crente, que você é um cara convertido, que você é um bem-aventurado, que você é feliz porque encontrou Cristo na sua caminhada, e a sua vida foi transformada ao ponto de suas reações não ser reações como o mundo tem. Eu tenho certeza que a sua atitude será muito diferente e ela será inesperada. Você vai fazer muito mais por esse homem. Você vai fazer muito mais por esse escravo. Porque estamos unidos, Filemão. Nós estamos unidos pelo amor. E esse é um irmão caríssimo. Esse é um irmão caríssimo para nós, Filemão. Ele tem muito valor. Segundo a tradição, Onésimo se tornou um grande bispo da igreja em Roma, em Colossos, e foi útil em toda boa obra. Se Filemão tivesse tratado Onésimo como às vezes você e eu tratamos, quem seria Onésimo? Você sabe muito bem a situação que lhe dá o direito de tomar que lhe dá o direito de ter uma reação que pode muito bem construir ou destruir. Deus está falando para você: eu estou certo da sua obediência. E
e sabendo que farás muito mais do que eu estou pedindo. Eu estou certo da sua obediência, e sabendo que você fará muito mais do que eu estou te pedindo. Muito mais do que eu estou te pedindo. Pastor, quais são as vantagens que eu tenho de reagir conforme o Evangelho? Meu irmão, as vantagens são interiores. É muito melhor você dormir, você colocar a cabeça no travesseiro e dizer: ó Senhor, eu fiz o que estava na sua palavra, eu fiz o que o Senhor esperava de mim, eu não tenho acusador, situação dizendo: olha, você errou. É muito melhor. É o que Deus espera de você. Que você seja um cristão melhor. Que você seja um marido melhor. Que você seja uma esposa melhor. Que você seja um filho melhor. Que você reaja às dificuldades de uma forma diferente. Que você reaja aos problemas de uma forma diferente. Quando te pedirem para andar uma milha, por causa do amor, reaja, ande duas, é o que Jesus está querendo dizer. Faça algo inesperado, a sua atitude seja inesperada. Se a atitude de Filemão não fosse inesperada, estávamos aqui colocando essa história em mais uma das histórias de homens que mataram o próximo porque não amaram. Ame. Ame. Ame quem está do seu lado. Ame a tua família. Ame a tua sogra. Ame a tua sogra. Ame. Ame a tua sogra. Ame o teu sogro. Ame o teu cunhado. Ame. A história de Filemão nos ensina nessa noite a reagirmos segundo a vontade de Deus. E você tem uma oportunidade. Como você vai reagir diante das dificuldades da vida?